fazer o exame especular, eu vou precisar de aparelhos específicos. Então, vamos lá. Os materiais necessários para o exame especular é o espéculo, não é espectro, é espéculo, tá? Acho que foi ontem, o pessoal falou assim, aquele negócio do espectro, foi espectro, é tipo fantasma, tá, gente? Aqui é espéculo. Espátula de Aires, que é essa espátula de madeira, ela pode ter dois formatos, pode ser tanto esse formato superior quanto esse formato inferior, vai depender do fabricante, mas ela tem como se fosse um dentinho, certo? Uma garrinha que precisa, porque é ela que vai fazer a parte externa do colo, que a gente chama de ectocervix. Ela colhe da parte da ectocervix. E nós temos uma escovinha que não tá aqui, uma escovinha endovaginal. Essa escovinha, ela parece um suave e ela pode ser essa escova endocervical aqui de outro formato. Parece aquelas escovinhas da gente utilizar para arrumar cílio. É muito parecida, só que ela tem o cabo alongado, tá? É um coração na ponta. Não, não é igual um coração, não. Mas é parecido, mas não chega a ser um formato de coração, não, Geloísa. Os meninos têm acesso aos slides, tá, Geloísa? Então tem a imagem lá, eu mandei para eles. Eu preciso dessa escovinha cervical, né? Que tem aí na imagem, é essa do cabinho azul. Tem esse formato e tem outro formato que foi o que eu falei, que parece aquela escovinha de arrumar cílio, tá? Eu preciso da lâmina de vidro para fixar a amostra, né, da secreção. Eu preciso de um spray fixador citológico. Normalmente esse spray ele é composto de etanol, é um tipo de álcool, e pote para você guardar a lâmina, então um porta-lâmina e lápis. Porque nessa lâmina vai ter um local onde a gente vai identificar as iniciais dessa mulher e a idade dela, certo? As iniciais e a idade, para que durante o dia que for feita a amostra, se for levadas 200 lâminas, não misturar a lâmina de uma mulher com outra, beleza? E essa lâmina, ela vai ser guardada e levada para o laboratório, tá? Lembrando que isso aqui são os materiais para uso da coleta. Claro que durante a coleta eu vou precisar de usar os meus EPIs de proteção. Então, o jaleco, a máscara, a touca e a luva de procedimento. Não precisa ser luva estéril. Dentro do exame ainda especular, eu vou fazer parte de observação vaginal. Então, eu vou introduzir o espéculo, né? Vou fazer a abertura dos grandes e dos pequenos lábios, trazendo exposto o vestíbulo vaginal. Eu vou introduzir esse espéculo com muito cuidado. Ele vai estar numa linha na vertical, certo? E eu vou fazer um giro nele, um giro de 45 graus, fazer um giro de 45, quase 90 graus, um giro de 90 graus, e eu vou abrir ele para quando você tiver uma visibilidade maior. Se você tiver um ambiente escuro, você pode utilizar um foco também para ajudar a visibilidade, tá? Quando você expõe, você vai tentar procurar com o espéculo mesmo lá dentro, já aberto, você vai tentar procurar o colo do útero. O colo do útero nem sempre ele está de frente à entrada do canal vaginal. Às vezes, a entrada tá aqui, o colo que deveria estar aqui, ele não tá. Então, às vezes, ele tá para cá, que a gente chama de colo invertido. Então, você vai estar olhando para a parede do útero e não do colo. Isso aí, gente, é alteração morfológica, não é uma má formação, não é uma coisa grave. O que a gente pede para a mulher? Durante esse procedimento, a gente pede para a mulher tossir. Quando a mulher tosse, ele eleva, ele sobe o colo do útero, o útero inteiro mexe. Então, ela tosse, mexe e você consegue visualizar. Sempre vai ser visualizado o colo do útero? Não, nem sempre a gente consegue visualizar o colo do útero. Se eu não vejo o colo do útero, eu só vou conseguir colher a amostra de qual região? Da ectocervix, só da região externa ali da vagina, né? Da parte da vagina, eu não vou conseguir colher da parte interna do colo do útero, beleza? Por exemplo, mulheres gestantes.
As gestantes, eu não vou poder colher a parte da endocervice, só vou poder colher da ectocervice. Por quê? Porque eu posso correr o risco de tirar o tampão que existe quando a mulher fica gestante, tem um tampão dentro desse orifício do colo do útero que impede que o líquido amniótico presente dentro do útero vaze, certo? Então eu posso romper esse tampão e provocar um aborto devido a isso, tá? Provocar o trabalho de parto. Então, mulher gestante, eu só posso coletar do meio que? Do meio externo. Ah, professora, como é que eu vou saber que ela tá gestante? A gente faz uma anamnese nessa mulher antes do início do exame para identificar a data da última menstruação, que a gente chama de DUM, certo? Que é a data da última menstruação. A data da última menstruação, ela não serve apenas para calcular a data provável do parto. Ela também serve para você suspeitar ou não de uma gravidez durante o exame de Papa Nicolau, certo? Como eu estava dizendo, a gente vai abrir o espéculo, vai conseguir visualizar o colo do útero. A partir do momento que eu visualizei o colo do útero, eu vou olhar coloração do colo do útero e também da parede da vagina, a presença de lacerações, que são lesões abertas, lesões como verrugas, lesões descamativas, úlceras maiores, certo? Ou apenas mudança na coloração. Eu tenho uma coloração mais arroseada, que é o normal, e aí eu tenho uma coloração esbranquiçada, uma coloração arroxeada, uma coloração preta. Tudo isso são colorações anormais da presença do colo do útero. O colo do útero normal e a parede interna vaginal tem a coloração rósea, tá certo? Coloração de mucosa, igual aqui, ó, da boca da gente. Tem alguém com o microfone aberto. Quem é? Dani? Daniele! Você tá com o microfone aberto e fazendo comida, Daniele? Doida. Tá, continuando, gente. Vou ver se tem, então, qual a coloração, se tem laceração, lesão ou ulcerações. A coleta do material deve ser dupla, ou seja, acontece na endocervice e na ectocervice, quando normalmente você tem a mulher ali fazendo Papa Nicolau. Quando ela não tem útero mais, porque ela fez histerectomia, ela arrancou o útero, ou quando eu não acho o colo do útero, ou quando ela está gestante, eu faço a coleta apenas do meio ectocervice, da região externa, beleza? Então aí eu mostro uma imagem de um espéculo sendo introduzido. Óbvio, gente, o espéculo não é de metal mais, o espéculo hoje utilizado, ele é de plástico, ele é descartável, tá bom? Você vai utilizar, ele tem vários tamanhos, ele tem PP, P, M, G e GG. Isso vai depender não é do tamanho só da mulher, também relacionado à gordura dela, tá? E aí tem o espéculo, né? Você vai introduzir o espéculo nessa região, como tá mostrando aí. Essa imagem, ela tá mostrando a coleta da endocervice com a escovinha cervical, certo? E aí, eu também mandei para vocês o videozinho. Pelo videozinho, eu acho que vocês vão conseguir entender bastante a coleta desse exame. Como que eu faço? Quando eu vou fazer, existem duas técnicas, duas literaturas que mostram de forma diferente. A primeira, que fala do esfregaço, né, da secreção, a primeira aqui tem a coleta citológica, a parte de cima da ectocervice com a espátula de Aires. Vai coletar, é como se ela tivesse aqui. Eu vou pegar a espátula, que vai entrar pela vagina, eu vou pegar a espátula e passar nessa parte externa, fazendo um giro de 360 graus. Eu vou circundar todo o colo do útero em um movimento único. Eu vou fazer isso aqui para coletar. Se eu ficar lá raspando, fazendo isso aqui, eu vou deixar a secreção lá e vou estragar a célula. Então, é um movimento único. Eu faço um movimento de 360 graus, retiro, pego a lâmina, né, que vai estar na minha outra mão, pego a lâmina e vou fazer o arraste. O arraste, ele pode ser feito tanto de cima para baixo, quanto de um lado para o outro. Só que a literatura que eu achei aqui, que eu mostrei a imagem, é do lado
esquerdo para o lado direito, vai aqui, virou a espátula, passou embaixo, certo? Na parte superior da lâmina, na parte inferior da lâmina, deixando o finalzinho da lâmina para coleta do meio endocérvico, certo? E aí embaixo eu mostro a imagem aqui da escovinha, né, cervical, que vai coletar do meio endocérvico, vou retirar e vou fazer o movimento de lateralizado, fazendo um movimento único, rodando a espátulazinha, né, a escovinha, e deixando a amostra na lâmina. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma fixação dessa amostra, vou fazer uma fixação. Depois que eu fiz a fixação, eu vou guardar dentro do potinho de lâmina para poder armazenar e mandar para o laboratório para fazer a análise, tá bom? Então, após isso, eu posso realizar, a grande maioria dos enfermeiros não realizam, mas não quer dizer que a gente não pode, que é o toque vaginal e palpação abdominal. Então, o exame é realizado para analisar a vagina e o colo do útero, certo? Você vai introduzir 2 dedos dentro da vagina e vai palpar e ver se você consegue sentir alguma alteração, algum nódulo, algum tumor, alguma coisa na região da parede da vagina e também na parede do útero. Com o dedo mesmo, a gente consegue sentir o colo do útero e a parede do útero, tá, gente? Para facilitar essa palpação, nós apalpamos ou nós apertamos a parte da pélvica superior, ali próximo da bexiga, certo? Ali acima do monte pubiano eu faço uma compressão e aqui eu venho fazendo a palpação, porque eu vou empurrar o útero para baixo, o que vai favorecer a manobra de toque vaginal. Eu vou ser muito sincera, não é todo médico que faz isso e nem todo enfermeiro. Isso é indicado quando a mulher já está sentindo alterações como dor embaixo do ventre, dor ao urinar, dor durante a relação sexual. Na grande maioria das vezes, a gente só colhe o material, não tem essa de ficar palpando coisa lá dentro, não, tá bom? Essa parte de palpação é utilizada, mas não é por todo profissional, tá certo? Então, aqui eu mostro a imagem de como é feito esse toque, beleza? Lembrando que a mulher tem que estar em posição ginecológica, tá? Ela vai ter que estar utilizando uma maca ginecológica. Existem alguns cuidados que a gente tem que informar as pacientes antes do processo de coleta. Vamos supor, ela foi lá na unidade básica de saúde e marcou, agendou que ela ia voltar na semana seguinte, ou no dia seguinte, ou sei lá que dia lá, para poder coletar o Papa Nicolau dela. Então, esses cuidados, eles precisam ser muito criteriosos, porque senão dá alteração na amostra e aí, consequentemente, vai dar alteração no resultado e não vai ter o resultado fidedigno daquela amostra ginecológica. Então, nas 48 horas que antecede o exame, é importante seguir as seguintes orientações. Primeiro, não está em período menstrual. Para fazer o exame, você tem que ter passado 5 dias do final da sua menstruação. Então, menstruou, conta 5 dias, aí você pode colher o exame. Se não tiver tido 5 dias, não vai, porque vai dar presença de hemácia na amostra e pode alterar a análise, tá? Não fazer uso de cremes vaginais, qualquer seja o creme. Se tá usando o creme, interrompe a utilização por 48 horas para poder fazer a verificação da amostra, né? Para colher a amostra. Não fazer uso de duchas ou limpezas internas da vagina. Isso não é indicado em situação nenhuma, tá, gente? Esse negócio de enfiar mangueira ou jogar água lá dentro do canal vaginal para lavar não é indicado em nenhuma situação. Por quê? Porque essa água que você coloca lá dentro, ela não é uma água filtrada, não é uma água, né, asséptica, ela é uma água contaminada, se a gente for colocar por esse lado. E essa colocação de água, ela vai poder retirar a microbiota que favorece a melhoria da qualidade da parede vaginal. Então, você altera o pH ali, promovendo o aparecimento de vulvaginoses. Então, essas vulvaginoses ou vulvaginites, elas vão aparecer devido ao quê? Devido a você ficar usando, lavando, jogando água dentro do canal vaginal.
não é indicado em nenhuma situação. A mesma coisa eu digo acerca de utilização de sabonete íntimo, né? Tem gente que usa sabonete íntimo durante 3 vezes, toma 3 banhos por dia, usa sabonete íntimo 3 vezes por dia. Não é indicado usar sabonete íntimo com essa quantidade de vezes. Se você quer usar, se te faz bem, te deixa mais fresca, como se diz, pelo menos, gente, de 2 em 2 dias ou uma vez por dia já é o essencial, tá? A gente precisa ter a flora, né? A gente fala flora, mas é a microbiota natural da vagina, que são os lactobacilos. Se você lava, você tá tirando elas, aí você tá tirando a proteção natural do seu corpo, né? Você tá provocando uma chance de um aparecimento de um processo infeccioso. Isso acontece na nossa pele também. Não sei se vocês já ouviram falar que ficar tomando banho com bucha todo dia, toda hora, toma 4 banhos por dia, 3 banhos por dia, 3 banhos esfregando bucha na pele. Não precisa, nós não temos a sujidade suficiente para poder retirar a cada banho com agressão que seja bucha de qualquer que seja o material. Não precisa, tá? Se você gosta, utilize bucha bem fofinha, que não faz a esfoliação da sua pele, porque você tá tirando a proteção natural, né, através do sebo natural, e aí você vai ter o aparecimento de dermatites, de foliculite, de outras alterações que podem ter, tá? E a mais complicada é que eu já tive situações de a paciente estar com as pernas abertas para eu colher o material. Quando eu abro o espéculo para poder analisar internamente o canal vaginal, eu vejo lá aquele tanto de sêmen. Ah, meu Deus. Aí eu não sei nem o que você fala pra mulher, né? Aí você pergunta pra ela assim: você teve relação sexual ontem? Ih, tive. Isso, eu esqueci, eu tive. Aí você vira pra ela e fala: o quê? Levanta daí, minha filha. Não dá pra colher, não, gente. Eu não posso colher, independente se foi com camisinha ou sem camisinha. Por quê? Porque sem camisinha, principalmente porque eu vou ter na amostra, né? Faço esfregaço, na amostra eu vou ter resto de espermatozoide. E com camisinha, você pode ter alteração na parede devido à fricção do ato sexual e isso provocar alteração na parede e consequentemente das células. Então você vai ter um esfregaço, né, da secreção alterada. Então não é indicado nem com camisinha, nem sem camisinha 48 horas antes. Aí ela fala: ah, mas como é que eu vou falar isso pro meu marido? Foi, vai falando, minha senhora, fala pra ele, ó, 2 dias só, não vai matar ninguém, não. Tem gente que fica anos aí que quer 2 dias, né, não, gente? Então, 2 dias de abstinência ali do ato sexual para poder coletar o exame, beleza? O resultado do exame, ele dura cerca de 3 a 14 dias, normalmente, vai depender do laboratório, a média é de 7 dias de resultado. Nos maiores laboratórios, nos laboratórios mais comuns, ele dura 7 dias assim, certo? Eu tô falando, por exemplo, o laboratório da prefeitura pode demorar mais tempo, mas não é porque demora a ficar pronto, eles demoram a executar o exame, porque colhe, manda para lá e tem aquela porrada de exame para fazer, e aí eles vão fazendo gradativo e aí pode demorar a sair o resultado. Mas o ideal é que ele saia com 15 dias, porque se essa mulher tiver com alguma vulvovaginite, ela já consiga entrar com a intervenção. Tem profissional médico que ele não espera o resultado, apenas pela análise clínica dos sinais e sintomas, né? Que essa mulher está apresentando, como a característica do corrimento, a característica do odor desse corrimento, né? E alterações internas também características internas, ele já inicia o tratamento medicamentoso antes do resultado sair. Então, se sair alguma alteração significativa, que não seja aquele que ele entrou com o tratamento medicamentoso, ele vai iniciar um outro tipo de terapia medicamentosa, beleza? A classificação histológica das lesões. Essa classificação, ela é classificada da seguinte maneira: isso vai depender do tipo de método utilizado. Se for pela Organização Mundial de Saúde, pelas neoplasias intraepiteliais cervicais, que a gente chama de NIC, que era a mais utilizada, hoje em dia não é, e pela Bethesda, que é uma organização. Então, nós temos
5 classificações teciduais que ó, podem estar alteradas. Então, a primeira, se você vê alguma alteração significativa, você vai suspeitar que aquilo pode ser célula cancerígena. Quando você faz a amostra, o resultado vai dar, pela Organização Mundial de Saúde, caracteriza 1, tipo 1, normal. Tipo 1 na NIC, normal. Tipo 1 na Bethesda, normal. Tipo 2, classe 2. Na Organização Mundial de Saúde, vai ser alterações celulares benignas, normalmente causadas por processos inflamatórios. Na NIC vai ser uma inflamação e na Bethesda vai ser alterações celulares benignas. Esses são os resultados de acordo com a literatura utilizada. A Organização Mundial de Saúde, NIC ou Bethesda, tá? Grau 3 ou classe 3, presenças de células anormais. Aí, dentro dessas presenças de células anormais, dentro da organização de saúde, eu tenho 3 alterações de células anormais: a leve, a moderada e a severa. Quando eu falo de leve, na manifestação de NIC, eu tenho NIC 1. A moderada, eu tenho NIC 2. Na severa, eu tenho NIC 3. Quando eu falo dentro da Bethesda, eu tenho seleção ali das lesões intraepiteliais, lesões intraepiteliais, displasia com baixo risco. Então, NIC 1 ou alteração leve, eu tenho baixo risco de ser câncer, tá certo? Normalmente são lesões provocadas pelo HPV. Elas desaparecem de 1 a 2 anos, beleza? Essas alterações provocadas pelo HPV. NIC 1. Quando eu tenho a moderada, que é NIC 2, eu tenho lesões intraepiteliais de alto grau, então são displasias com alto grau de ser câncer, ou de fato já ser um câncer estabelecido. Então, NIC 2 já pode ser câncer, ou pode ser algo que tem grande chance de desenvolver câncer, beleza? Quando eu tenho alterações severas ou NIC 3, você tem alto grau de aparecimento de câncer, beleza? E aí eu tenho nível 4, classe 4 e classe 5. Classe 4 e classe 5 de lesões já são carcinomas. Só que no classe 4 eu tenho carcinoma in situ, certo? O que é o carcinoma in situ? Ele tá só ali. Então, ele é NIC 3 também e também tem um alto nível de ser o câncer mesmo. Quando eu tenho nível 5 ou classe 5, eu tenho carcinoma invasor, que é o pior. Porque esse carcinoma invasor, ele vai estar ali e a chance dele provocar metástase é muito grande, certo? Então, essas classes aqui são 5 classes. Lembrando que até a terceira classe 1, 2 e 3, não necessariamente é câncer. Na classe 3, dependendo do nível da lesão, pode ser sim o início de um câncer. Quando eu já tenho classe 4 e classe 5, aí não tem jeito, gente, já é o câncer. Então, às vezes, quando o médico, principalmente gente que já está acostumada a fazer esse exame todos os dias, você bate o olho numa lesão 4, numa lesão 5, você já sabe que aquilo é um câncer. Certo? Você vai bater o olho, você vai falar, isso aí já é câncer. Não precisa nem fazer o exame, mas vamos fazer para saber qual é, se é um in situ ou se é um invasor. Qual o tipo do carcinoma, né? Então, na imagem que eu mostro para vocês aí, na sequência, né, eu tenho infecções transitórias. Na coluna superior tem a análise das células, certo? Células normais. Nessa parte da primeira coluna eu tenho célula normal, aí embaixo eu tenho tecido normal e a imagem do colo normal, certo? Pode dar alteração de NIC 1, mas não tem nenhuma alteração, nem histológica, nem citológica e nem visual. Eu não tô vendo na análise do colo do útero, ele tá íntegro, bonitinho. O tecido, a análise tecidual da amostra tá íntegra e da célula também estão normais, certo? Na segunda coluna, eu já tenho uma leve alteração nas células, certo? Mas não é extremamente drástica. Eu tenho alteração
da parede, né, do tecido, e lá no colo do útero eu tenho um HPV, eu tenho aparecimento de um condiloma, certo? Parece uma verruguinha, só que ela tá na entrada do colo do útero. E aí, se isso não for tratado, pode piorar. E aí eu já tenho as infecções persistentes. Por exemplo, eu tenho infecção, apareceu um condiloma, volta, tem outro condiloma, outro condiloma, outro condiloma, vai aparecendo, certo? E aí, quando aparece essa lesão que vai progredindo, muda a alteração da célula lá em cima, olha a coloração que está a mucosa, né? A mucosa, o tecidual, ele fica com a coloração diferente e você vê que as células elas estão desorganizadas. E a parede do colo do útero com uma lesão um pouco piorada, certo? Ela já tá um vermelho, parece que tem presença de sangue, beleza? Já num grau mais elevado, que já é um carcinoma propriamente dito, já está invadido, eu tenho, olha a análise das células, olha como as células estão desordenadas, olha o tamanho, tem célula pequenininha, tem célula grande, elas estão completamente desorientadas, desorganizadas. A alteração na morfologia do tecido, o tecido que ele é linear, desde o início linear, ele começa a apresentar alterações da forma do tecido. E aí, como você pode perceber, olha como está esse tumor, a presença do câncer, como que ele fica, o estado físico, né? Quando você faz o exame especular, que você consegue visualizar. Então, é bem feio, né, gente? Não é bonito de se ver, não. Tá? Quando eu não vou falar de câncer de hoje, tá? Isso aqui não é aula de câncer, tem uma aula só sobre câncer, tá? Câncer do colo do útero. Isso aqui é só sobre o exame que a gente faz para prevenir e evitar o câncer, tá? Então, o conteúdo da aula é só esse. Eu quero saber agora as perguntas. Vamos subindo perguntas, perguntas, perguntas que a titia vai responder. Nossa senhora, falei, viu? Nenhuma? O diagnóstico em relação às lesões são competência de médicos e biomédicos e farmacêuticos com especialização em análises clínicas, Josué. Então, médicos patologistas, biomédicos e farmacêuticos especialistas em análises clínicas. São só esses os profissionais que fazem essa análise. Ok. Quem mais? Nada? Fazer outro assim, bater assim. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Porque a glândula de Bartholin inflama. Pode ser relacionada ao ato sexual ou processo inflamatório em geral mesmo. A pessoa já está com inflamação em outras partes do corpo e ela inflama decorrente desse processo inflamatório em outras regiões ou processo infeccioso. Quando ela tá inflamada, ela pode estar infeccionada. Infeccionada é infecção direta ali na entrada da parede vaginal. Caso encontre algum índice. Ô, Geloíse, você não tinha aula 19h30, minha filha? O que você tá fazendo aqui ainda? Mas tá valendo. Caso encontre algum início de CA, de carcinoma, e a paciente pergunta se tá tudo normal, o que você fala? Você vai falar que é aparecimento, que você visualizou o aparecimento de uma lesão. Você não vai diagnosticar. Você vai que visualizou uma lesão que vai mandar para análise. Você visualizou lesão. Só isso. Obrigado, fofinha. Microbiota são as bactérias do bem, do nosso organismo. Ainda não começou. Ainda não começou? Ah, tá, sua aula. Entendi. Ah, Andressa. Ah, desculpa, Andressa. Eu não vi sua pergunta. Sim, microbiotas são bactérias boas. Antigamente a gente falava flora bacteriana, mas não existe esse termo flora, tá? O termo correto é microbiota. Microbiota intestinal, microbiota vaginal, beleza? Esses exames têm que ser feitos todos os anos ou pode ser antes. O exame, ele tem que, não é anualmente, é de 2 em 2 anos o ideal, né? Até você ter 35 anos.
Acima dos 35 anos, você já pode fazer anualmente. Mas se você tiver qualquer tipo de sintoma antes disso, né? Por exemplo, eu fiz o exame agora, aí passou 4 meses, eu tô apresentando sintomas, mudança na coloração da secreção, dor durante a relação sexual, dor ao urinar, ou odor, né, da secreção vaginal, aí você já pode fazer o exame de novo. É porque você aí vai estar com análise, não é preventivo, né? Vai ser para a busca de alguma patologia, né? Alguma condição clínica que você esteja apresentando. A patologia não, né, gente? Afecção. Quem mais? Nada. Mais nenhuma. Nossa, eu achei que ia chover de pergunta. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ligar o microfone e falar, gente. Estamos aqui para isso. Tem 20 pessoas, eu tô ninja. Olha, tô de parabéns, hein? Ótima aula, obrigada. De nada, coração. Mas não tem pergunta, não? Todo mundo entendeu tudo. Em relação à candidíase, ela é considerada uma inflamação? Sim, a candidíase, sim. Ela é um processo inflamatório. O que denomina inflamação? Inchou, certo? Ficou vermelho. Se ficou inchado e vermelho, é um processo inflamatório. Das 3 doenças que eu falei, a única que não provoca inflamação é a vaginose bacteriana. Ela não provoca inflamação, não. A candidíase já provoca. Sobre a coloração dos mucos e a possível patologia, a senhora mandou material? Queria ver. Eu fiz uma aula, tá no YouTube. Só ir lá no meu canal no YouTube que tá a aula lá, todinha. Que aí você pode assistir a aula, beleza? É um absurdo, a pessoa não faz a matéria. Depois fica reclamando que não tá aguentando de tanto trabalho. O deslocamento ovular, paciente pode fazer prevenção? Ah, o descolamento ovular? Como assim o descolamento ovular? Abre o microfone e pergunta, ô Nilvane. Nilvânia, nada? Ana Laura, Hum. quando a mulher já fez esterectomia, do Papa Nicolau, Quando ela fez o quê? ela fez cirurgia de esterectomia. Sim, você só vai fazer a coleta da ectocervix, da vagina, lá do fundo da vagina. E a mulher que já fez esterectomia, ela pode menstruar? Não. Ah, porque eu já vi algum caso aqui de alguém falar comigo que disse que fez esterectomia total e que menstrua. Eu achei estranho. Não, mas não é pouco não, viu? Aí é muito. Hum. Porque se Mas ela isso é não tem. normal? Não, porque não tem como. Raciocina aqui comigo. O que é a minha menstruação? O Hum. que é a menstruação? Olha, a menstruação é a escamação lá do. Como é que fala? A O que escamação é? lá do útero lá, né? Hum. E aí, então, se no caso se não tem o útero, não vai, né, menstruar. Mas eu achei estranho quando a pessoa falou assim, não, eu fiz esterectomia total e menstruou. Aí eu fiquei assim, eu fiquei calada, não falei nada. Se eu tiro o útero inteiro, como é que eu posso ter descolamento da parede interna do útero, se eu não tenho útero? O que muitas acontece é que quando eu tiro o útero, eu posso deixar os ovários, certo? Se eu tiro o útero e deixo os ovários, essa mulher ainda tem produção de quê? De progesterona e de estrogênios. Então, ela não precisa fazer reposição hormonal.
ela continua tendo como é que fala? Todas as coisas boas dos estrógenos, né? A pele boa, não tem risco para osteoporose, tudo isso, mas não relacionada à menstruação, porque o que faz a gente menstruar é a descamação, né, da parede do endométrio, que é a parte interna do útero. Então, se eu não tenho útero, não tem como ter descolamento. Ô, Nilvânia, você tá falando aqui, deixa eu só responder aqui, descolamento ovular é o descolamento do óvulo já fecundado quando ele tá nidado, certo? Eu não entendi a pergunta, o que que você quer dizer? O descolamento ovular, paciente pode fazer prevenção, ela tá gestante, correto? Então, se a paciente tá gestante, igual eu disse, você pode fazer sim a coleta do preventivo, mas você vai ter que fazer apenas do meio ectocérvico, só do meio de fora do colo do útero. Eu não posso introduzir a escovinha dentro da endosservice, tá? Então, se era essa a sua pergunta, essa é a resposta. Você falou que teve o descolamento quando você estava gestante, né? É que quando vocês for fazer essas perguntas, a gente coloca um enredo, né? O histórico inteiro. Porque quando você coloca assim, o descolamento ovular, aí todo mundo vai olhar e dizer, diabo é isso. Descolamento ovular, no início da gestação, chama descolamento ovular. No final já da gestação, do meio da gestação para frente, chama descolamento da placenta. Aí o descolamento da placenta, dependendo do tanto que ela descola, eu tenho um aborto, né? E o descolamento ovular, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu também posso ter um aborto. Todos os cânceres têm que ser tirado do colo do útero. Possivelmente, todos os cânceres você tem que tirar, às vezes, o útero inteiro, não só o colo do útero, tá? Na grande maioria das vezes, é a esterectomia total. Geloís, é indicado fazer o exame 7 dias depois que a menstruação termina e quantos dias antes dela menstruar? Não, antes não tem problema. De preferência, se ela tipo, eu sei que eu vou menstruar amanhã, porque eu sou regradinha. Aí eu não faço porque eu já posso ter início de sangramento. Mas a maioria das mulheres não tem certeza do dia da menstruação dela. Então, antes da menstruação, não tem como eu fazer esse controle. Já não é 7 dias, é 5 dias. Não precisa ser 7, não. 5 dias após a menstruação já é o suficiente. Nilvânia, eu tava certa? É isso mesmo, né? Que é descolamento ovular. Gente, isso aqui não é minha área, esses negócios de gestante, mas pelo que eu me lembre, era isso, né? Descolamento no início da gestação. Quando se adquiriu o HPV e teve controle, tem que se fazer o exame, sim, senhora. Principalmente quem já teve lesão por HPV tem que fazer o exame anualmente, que aí já é fator de risco, tá? Aí eu tô adorando, gente, isso mesmo. Chubisca pergunta, pergunta, pergunta. Ok, eu tô fazendo assim, gente, é porque tem um apoiador aqui do meu celular que tá tampando o início das perguntas. O que